Deus seja sempre glorificado. Amém. Quero saudar os inscritos desse canal, os ouvintes, aqueles que pela primeira vez estão vendo este vídeo muito simples. Ainda esse canal não é monetizado, embora vocês podem ver que em alguns vídeos já tem anúncio, porém eu estou aguardando ainda um pouco, porque realmente eu vou precisar de equipamentos, irmãos, para poder melhorar os meus vídeos. Meus vídeos são muito simples e eu também não sou uma pessoa de muita inteligência, porém eu procuro transmitir para todos vocês, a minha humildade, meu pouco conhecimento, aquilo que está escrito na palavra de Deus, nas Santas Escrituras, aonde, irmãos, para mim é a minha regra de fé e conduta, a infalível palavra de Deus, certo, irmãos? Aonde está registrado na Bíblia Sagrada, nas Santas Escrituras, em que eu creio de todo o meu coração e de toda a minha alma, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e no Eterno de Israel, nosso Deus eterno, que enviou seu amado Filho unigênito para que todos aqueles que nele crerem não pereçam, mas tenham vida eterna. Eu gostaria, irmãos, de fazer uma leitura da palavra de Deus no livro do apóstolo Pedro, na segunda epístola do apóstolo Pedro, onde fala a vinda do Senhor. Lemos com a ajuda de Deus. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em que ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Glória ao nome santo do Senhor. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Glória ao nome santo do Senhor. Pelos quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, antes, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos se arrependam, ou que todos venham se arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as suas obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade, aguardando, apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas vós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas,
procurai que nela sejais achados imaculados, irrepreensíveis, em paz, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como também do nosso amado irmão Paulo, que vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto com todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano de homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja dada a glória, assim agora como em toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, podemos interpretar nesta palavra que acabamos de ver, de ouvir, o propósito do apóstolo em nos alertar, irmãos, a respeito do que haveria de acontecer e do que está acontecendo atualmente na face da terra, e muitos não estão percebendo, irmãos, levam a sua vida de uma maneira assim como se não estivesse ocorrendo nada. Não quero vos amedrontar e nem dizer para vocês que vocês devem parar as suas atividades, o seu trabalho, os seus projetos, não é isso. Temos que continuar a nossa vida mesmo. Porque o que está acontecendo hoje no mundo são apenas, irmãos, sinais para nos alertarem, para nos despertarem antes que ocorra este grande dia. Podemos dizer que estamos se aproximando cada dia mais. Não quero que ninguém fique depressivo, achando que não vai conseguir alcançar os seus objetivos aqui na Terra, porque sabemos, irmãos, que, como nós lemos aqui, um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Mas podemos observar os acontecimentos que estão ocorrendo na Terra. Hoje, bom, pelo menos até ontem, vamos dizer, porque isso eu subi ontem, há pelo menos 50 vulcões ativos no planeta Terra. Um deles, o que mais está trazendo preocupação, é esse da ilha de La Palma, que é aqui na Espanha, o Cumbre Vieja. Porém, não quer dizer que esse vulcão vai fazer o mundo acabar, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que são sinais que estão se manifestando para despertamento do homem, para despertamento do ser humano, da mulher, de todo aquele que teme a Deus ou que procura herdar a vida eterna, que crê, porque mesmo com todos esses acontecimentos, irmãos, eu pude observar em alguns sites de notícia, em alguns chats também, que tinham notícias e tinham chats, pessoas que diziam que isso era um fenômeno natural e que não acreditavam em Deus. Bem, cada um é livre para crer ou não crer em quem quiser. Mas muitos criticam, irmãos, até o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Como que Pedro, naquela época, irmãos, que não havia tanta, vamos dizer assim, tantos fenômenos naturais, poderia escrever tudo isso que ele escreveu, sem ter, vamos dizer assim, participado talvez, ou visto naquela época, tais fenômenos. Mas ele escrevia com uma tamanha precisão de certeza, como se ele estivesse vendo o que ia acontecer. Esta é a verdadeira profecia, irmãos. Nós estamos vendo o acontecimento, nós estamos vendo as coisas como estão se comportando na natureza, nos governos, nas leis,
as pestilências. Você vai me dizer, nossa, hoje o irmão está pregando só para nos desanimar. Não, muito pelo contrário, estou pregando para vos alertar, para dizer para vocês que há uma esperança, para dizer para vocês que há sim uma porta de escape para tudo isso que está acontecendo, irmãos. Se nós escondermos-nos em Jesus Cristo verdadeiro, entregarmos a Ele a nossa vida e pedirmos que Ele nos proteja, podemos ter certeza, como diz um salmo, salvo erro, eu não me lembro agora o número do salmo, mas eu vou procurar aqui, irmãos, eu acho que é o Salmo 46, nós vamos ver aqui para nós não errarmos. Os irmãos perdoem, eu tive que botar uma música porque tem uma obra aqui do lado. Se vocês ouvirem algum barulho de alguma máquina trabalhando, é por causa dessa obra, irmãos. Então eu tive que colocar esta música aqui. Ultimamente tem obras aqui, eu sei que muitos não preferem sem o som, mas eu sou obrigado para não atrapalhar às vezes na gravação. Talvez o som possa atrapalhar mais, mas eu preciso fazer assim, creio que seja melhor, não é? Não sei, depois os irmãos me respondem aí no comentário. É vocês que mandam, irmão, eu apenas estou fazendo a minha parte, irmãos, e transmitir aquilo que eu clamei a Deus e orei para que Deus me colocasse, que esse é um assunto de responsabilidade. Talvez, irmãos, até eu nem terei muitas visualizações, porque quando são assuntos assim, as pessoas às vezes nem se interessam muito, irmão, mas deveriam se interessar. O Salmo 46, irmãos, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e se perturbem, e que os montes se abalem pela sua braveza. Salmo 46, versículo 1 ao 3. Então vemos que já o salmista também profetizava esses acontecimentos. E vejamos que não se cumpriu na época do salmista, demorou ainda muitos anos. No calendário judaico nós estamos no ano 5782, se não me falha a memória. Caso eu errei, alguém pode corrigir, irmão. Então nós vemos, irmãos, que a palavra de Deus, ela tem se cumprido diante de nós, dia a dia. Esses dias atrás, irmãos, eu fiz um vídeo e uma pessoa fez pouco caso do vídeo que eu fiz, porque eu falava da volta de Jesus Cristo e a pessoa quis fazer pouco caso, como se não acreditasse. Bom, Deus tenha misericórdia desta alma, irmãos, porque se essa alma não se converter realmente a Deus, eu peço a Deus que Deus tenha misericórdia. Nós não queremos o mal de ninguém, não estamos aqui para rogar pragas, irmãos. Eu estou pedindo misericórdia para que essa alma se arrependa e venha entender que só através de Jesus Cristo ela vai obter a salvação. Não tem outro caminho. Não adianta, irmãos, os homens inventarem coisas, bunkers ou outras coisas, ou quererem guardarem sementes, ou quererem mudarem para o espaço. Esses dias houve a primeira, dizem, né, porque eles falam e a gente escuta nos noticiários, que houve a primeira excursão tripulada por pessoas civis para o espaço. Então o homem está querendo fazer o seu ninho nas estrelas. Mas, irmão, não adianta, todo esse universo que nós estamos vendo foi Deus que criou. Só há uma forma de nós fugirmos, só há uma maneira de nós nos guardarmos, é aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Salvador, crermos na sua palavra, obedecermos, aleluia, crer em Jesus Cristo, que é o principal, e depois cumprir o mandamento do batismo no momento que assim Deus o prepare. Irmão, todavia, saibamos que a nossa crença em Jesus Cristo, ela já nos salva, porque se nós crermos realmente no verdadeiro Jesus Cristo, não em um Cristo, irmãos, que ainda está na cruz, não em um Cristo que ainda está, irmãos, lá pendurado na cruz e que você olha para ele e ainda vê ele na cruz, não.
O nosso Jesus Cristo não está mais na cruz, ele não está mais no sepulcro. Aleluia, ele já ressuscitou, ele já está à direita do Pai, intercedendo por todos nós. E é necessário, irmãos, que nós sejamos portadores desta palavra de amor e de misericórdia, para que o mundo possa entender, irmãos, que sem o Senhor Jesus não há esperança de vida eterna. Você que está parado no sentido, achando que Deus não está mais com você, e você diz, eu não vou mais em igreja nenhuma, Deus não está comigo. Irmão, faça da sua casa uma igreja. Você não precisa ir em lugar nenhum para você adorar a Deus. Você pode adorar a Deus aí onde você está agora, dentro do teu quarto. Dobra o teu joelho, lê a tua Bíblia, dedica a tua vida, um pouquinho dela para o Senhor. Lembra-te do Senhor Jesus Cristo, do sacrifício que Ele fez na cruz por você. Entregue a tua vida a Ele. Não é necessário muitas das vezes você estar ligada a uma instituição, porque as próprias instituições irão se corromper por causa do anticristo. Isso é bíblico, irmãos. O anticristo vai querer, irmão, dominar as instituições, e aqueles que não quiserem sairão das instituições e serão perseguidos, irmãos. E aqueles que aceitarem ficarão nas instituições, obedecendo já uma ordem que não é de Deus. Até mesmo poderão manter a mesma liturgia, mas no momento em que o anticristo estiver dominando, eles terão então que obedecê-lo. Ou obedece e recebe a sua marca, ou vai ser morto de uma maneira muito cruel. Então, irmãos, preparemo-nos para o arrebatamento. Preparemo-nos para a vinda de Cristo. Ainda há muitas almas que precisam ouvir. Eu particularmente, irmãos, estou preocupado porque Deus me deu uma missão de levantar homens de Deus para que eles possam apregoar o Evangelho, batizar as almas, não ligados a uma instituição, mas ligados unicamente a Jesus Cristo, para que através disso, irmão, as almas possam crer, mesmo que não haja templos, mesmo que os templos sejam fechados, se reuniremos em casas, em cavernas, debaixo de árvores, na beira de rios, irmão, mas o Evangelho não pode parar. Nós não sabemos quanto tempo nos resta, nós sabemos que vai acontecer. Ah, mas será que é o ano que vem? Será que é o outro ano? Será que é 2030? Irmão, não se preocupe com isso, continue a tua vida. Jovem, continue os teus estudos, continue o seu desejo de casar-se, ter filhos. Isso você não tem que se preocupar. A única coisa que você tem que se preocupar é em guardar a palavra de Deus no seu coração. Ainda que você se ache pequena, fraca e pecadora, se você fez alguma coisa, busque a Deus no teu quarto, peça perdão. Não adianta você ir atrás de líder religioso, porque cada líder religioso tem um pensamento divergente um do outro. Ele pode te condenar e te trazer mais tristeza ainda. Irmãos, tem pessoas que por causa de líderes religiosos se suicidam, porque às vezes as pessoas falam coisas para aquela pessoa e ela já está depressiva e depois ela mesma tira sua própria vida. Irmão, muitos que se suicidam também não se suicidam porque querem, são induzidos, são, vamos dizer assim, cometem suicídios involuntários. Muitos nem sabem o que é isso. Eu posso dizer, porque eu passei por um surto psicótico e o médico me disse que eu poderia ter até cometido um suicídio involuntário. Mas eu perguntei para ele, como isso, doutor? Ele disse, se você não é medicado, não é tratado e a sua mente, você acorda de noite e você pensa que vai atravessar a rua e você abre a janela, você não vê a rua, você não vê que você está num prédio, você olha do outro lado e você vê uma avenida e você pensa que está atravessando a avenida e naquele momento você está caindo do prédio. Isso acontece, irmãos, as pessoas podem ter um surto psicótico, por isso nós temos que ter cuidado. Tem líderes religiosos que julgam, esse não vai entrar no céu porque aconteceu isso ou aquilo. Irmão, nós não podemos julgar estas coisas, você não é Deus para saber de nada. Muitos querem tomar o lugar de Deus, irmãos. Muitos estão sofrendo, famílias sofrendo por causa desses julgamentos
que não são, vamos dizer assim, pensados, julgamentos humanos. Irmão, pessoas que não têm cultura e não têm conhecimento da ciência, da psicologia, da parapsicologia, muitas das vezes. Não que nós pregamos isso, mas nós temos que entender um pouco a mente humana, assim como o intestino, como o coração, ela pode sofrer um distúrbio. Por que, irmãos, que ela pode sofrer? Porque é carne, e toda carne ela sofre distúrbios. Por exemplo, se você vai num restaurante e você come alguma coisa que te faz mal, pode te dar um distúrbio gastrointestinal. E quando te dá pode dar um distúrbio mental numa pessoa, por que não? É carne, irmão, e a pessoa já diz que é o inimigo, porque é uma escape, é uma doutrina que quer mesmo realmente não entender ou não entende, sei lá, e joga a pessoa no inferno, irmão, e outros ficam murmurando por trás, fazendo um juízo que não deve ser feito. Pelo amor de Deus, irmão, não julgue, você não sabe o que você não entende, o que você não compreende. Glória ao nome santo do Senhor. Até quando você vai ficar com esse pensamento irracional, julgando o teu próximo? Sabei, pois, que o Senhor virá e não tardará. Não sabemos o dia nem a hora, mas aqueles que assim julgarem poderão sofrer a mesma medida de julgamento. Por isso, irmãos, um alerta para todos. Eu já tenho pregado isso em vários vídeos. Não sejamos nós que apontemos o dedo para ninguém, dizendo que este não tem mais a vida eterna. Não sejamos nós. Deixai, pois, o que não cabe a nós, o que não diz respeito à nossa pessoa, ficamos em paz. O nosso dever é anunciar que Jesus Cristo voltará e que aqueles que são dele, nenhum deles se perderão, irmão. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Uma pessoa fazer uma coisa, irmãos, consciente é uma coisa. Uma pessoa fazer uma coisa inconsciente é outra coisa. Eu conheci, irmãos, uma jovem há muitos anos atrás, não vou citar o nome, muito crente, e ela estava saindo do seu trabalho, irmãos, e com as suas coleguinhas de trabalho, pareciam pessoas muito humildes, e aquelas jovens falaram, vamos tomar um lanche, e ela foram. Quando ela foi junto, achou que não tinha nenhum mal, e quando chegou lá tinha mais alguns jovens, ela ficou meio acanhada, porque ela era crente, e um daqueles jovens, irmãos, tinha lá alguma coisa, um líquido, eu não sei dizer o que era, se era um sonífero, e pegou o copo dela sem ela ver e jogou aquele líquido dentro do copo do seu refrigerante, e ela tomou aquilo e desacordou. Quando ela acordou, ela estava na cama, aleluia, daquele quarto, daquele hotel, e tinha cometido, aquele jovem já tinha cometido mal contra ela. Sabe o que a denominação fez com ela? Tirou-lhe a liberdade, sem saber, irmãos, que ela tinha sido intoxicada, drogada, para ser levada até ali. Ela foi levada inocentemente, sem ter noção. Irmãos, irmãos, pelo amor de Deus, será que vocês não têm a direção, a guia de Deus? Vocês dizem que tem revelação, vocês dizem que tem visão, dá a impressão que vocês estão mentindo. Não vou dizer, irmãos, que não exista. Eu creio na profecia, eu creio na revelação, eu creio na visão, eu creio que Deus envia anjos, eu creio que Deus fala com o homem dormindo, se o homem estiver dormindo, mas eu sei também que a nossa carne é sujeita a todas as coisas e paixões terrenas, por isso nós não podemos julgar aquilo que não está dentro do nosso conceito, mesmo porque nós não somos juízes, nós somos servos, e o servo não deve julgar. O único que tem competência de julgar alguma coisa aqui na terra é um juiz, aleluia. O único que tem competência de julgar as nossas almas e todas as almas é Deus. Nós apenas podemos tratar de algum assunto, mas não julgar alguma causa. E há denominações que usam esse termo, vamos julgar essa causa. Quem é você para julgar alguma coisa? Deus não constituiu você juiz, Deus te constituiu servo. Tenha misericórdia do pequenino, você tem misericórdia do que é grande, do que tem dinheiro, do que tem carro, do que tem
tantas coisas, mas daquele pequenino que não tem nem onde cair morto, materialmente falando, você deixa ele lá, porque para você não vai ter nenhum benefício. Não estou generalizando, mas ai de ti, irmão, que vem contra esta palavra. O apóstolo Pedro disse, aleluia, aqui está escrito, que esses voluntariamente ignoram que pela palavra de Deus já o mundo existe desde a antiguidade, e o céu e a terra da água foi tirada e da água subsiste. Você, irmão, tem que entender que voluntariamente você não pode ignorar as coisas de Deus, porque a palavra de Deus já é desde a antiguidade. Então saiba que o teu compromisso diante do povo é muito sério. Se você leva um rebanho, imagine quando foram buscar a esposa, aleluia, de Isaac, bendito seja o nome santo, ou melhor, a esposa foi de Isaac ou de Jacó, agora eu não estou me recordando, foi a esposa de Jacó, bendito é o nome santo do Senhor, bendito seja o nome santo do Senhor, aleluia. Eu vou ver aqui na Bíblia, irmãos, para mim não errar, porque eu não estou com a Bíblia aberta. Então, para que eu fale certo, irmãos, para que vocês não pensem que eu estou falando coisa da minha boca. Bendito é o nome do Senhor. Vamos aqui abrir a palavra de Deus, aonde diz, irmãos, quando Deus manda buscar a esposa para o servo de Deus, bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Bom, diz aqui, santo é o Senhor. Já vou ler para os irmãos, irmão. As coisas de Deus têm que ser certinhas, irmão. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Aqui está, irmão. Imagine, irmãos, este servo que foi buscar a mulher para Isaque. A responsabilidade que ele tinha. O Abraão era um homem de Deus e confiou a este seu servo buscar uma mulher para Isaque. Você é um servo de Deus e Deus confiou em você para levar, não é você que leva, mas para ajudar a igreja chegar até Cristo. É uma responsabilidade. Se você não cuidar da igreja direitinho, como é que você vai apresentá-la para o noivo? Abraão confiou naquele servo e mandou-lhe buscar uma mulher para Isaque. E você? Será que o Senhor pode confiar em você? Será que o Senhor pode dar uma responsabilidade para você buscar, tratar da noiva, que você também faz parte dela, para apresentar perante o Senhor? Tome cuidado, irmãos, o que você está fazendo com a noiva. Ela não é tua. Você também faz parte do corpo. Mas você vai ter que apresentá-la ao Senhor como uma virgem pura, imaculada, sem mácula. Então guarde esta palavra. Perdoe, irmãos, que na hora eu não me lembrei o nome do servo nem da serva. Porque nem tudo a gente tem em mente. Às vezes nos foge. Mas as escrituras estão aqui para você conferir. Todavia, lembramo-nos que a igreja não nos pertence, que a igreja não são quatro paredes, que a igreja somos cada um de nós, e que o Espírito Santo habita dentro de nós, e que aonde estivermos 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele estará junto de nós. Nós não precisamos de um grande templo para fazer uma santa ceia. Se eu estiver na minha casa e Deus me mandar fazer a santa ceia, eu faço a santa ceia conforme o Senhor me determinou, porque eu sou a igreja de Cristo, você é a igreja de Cristo,
Não pense você que as 4 paredes são igreja. Aquilo é uma casa de oração. Havendo necessidade, se você está num lugar distante, onde você não tem como participar de uma santa ceia, entre em contato conosco e nós vamos te orientar como fazer, porque você não vai ficar sem comunhão com o corpo de Cristo. Este corpo não é uma denominação, você não faz parte de um corpo denominacional. Se você faz parte só de um corpo denominacional, eu quero te dizer, infelizmente, que você ainda não conheceu o Evangelho de Cristo. Você tem que fazer parte do corpo de Cristo, da cabeça que é Jesus Cristo, e assim ligado com todas as ligaduras juntas e membros, você é ungida com óleo de alegria para herdar a coroa da vida eterna. Deus está me visitando. Guarda esta palavra, ó crente desprezado, jogado fora como um que não vale nada. O Senhor estenderá a mão para você e muitos ficarão surpresos naquele grande dia em que está próximo. Não sabemos o dia nem a hora. Quero deixar claro, não se deprima, não pare os teus trabalhos, não pare os teus estudos, os teus objetivos, mas que em tudo na tua vida o Senhor seja o primeiro, o único, aquele que esteja em frente de você em todos os momentos da tua jornada. E o Senhor te guardará e protegerá você para a vida eterna. Deus em tudo seja glorificado. Amém e amém.